Olá, amigos que estão acompanhando o desenvolvimento de nosso projeto de conclusão do curso de técnico em eletrônica. Hoje vamos falar sobre o programa MEC3 CNC, que é o software controlador da nossa CNC. Esse software, instalado em um PC, se comunica através de uma porta paralela com a placa controladora, no nosso caso a CNC 3AX, dando assim os movimentos de rotação dos motores, sentido de giro e direção de sentido, horário ou anti-horário. Após a instalação no PC e a placa controladora definida, precisamos efetuar algumas configurações, mostrando para o sistema como a placa funciona. Iremos precisar também do esquema elétrico da placa controladora. Bom, não iremos focar como operar o Mesh 3, pois não é a intenção do nosso projeto. Iremos apenas configurá-lo para que a nossa placa funcione. O sistema é bem fácil de operar, mas precisa ter um bom conhecimento. O bom não, o básico conhecimento sobre o assunto. CNC comando numérico computadorizado. Vamos iniciar mostrando o esquema da nossa placa controladora, onde existe um grande acervo de material na internet. Aqui mostra, um desenho que é a placa CNC 3AX. Vou mostrar a placa, o esquema por inteiro, todo o esquema eletrônico da nossa placa, mas o ponto que eu quero focar nesse vídeo é justamente a parte de comunicação, a que vai se comunicar com o PC, tá? É esse ponto aqui. Vamos deixar aqui e voltar para o sistema. Para dar início à configuração, eu vou clicar aqui na configurar e selecionar a medida de trabalho, unidades de trabalho, tá? Isso daqui ele só pede para você não fazer alteração de métrica, que não vem ao caso, tá? E aqui ele pede para unidades de trabalho, você vai usar milímetros ou polegada, tá? Essa opção vai depender muito da região que você trabalha, Por exemplo, a unidade padrão de medidas no Brasil é em milímetros, Já se fosse nos Estados Unidos seria polegadas. Mas existe softwares de desenho que já converte eu tenho um desenho em mão, eu posso converter esse desenho para já trazer o programa G-Code, tá? E você tem que prestar muita atenção qual que é a unidade de milímetro que esse programa trabalha. Tá, vou dar um exemplo aqui que o Articam ele converte e trabalha em milímetros. Já o Proteus ele também converte, mas trabalha em polegadas. No nosso caso nós vamos deixar em milímetros mesmo. Próximo passo é configurar portas e pinos, tá? Bom, ele já vem como padrão do software porta 1 habilitada. Tá? Essa porta 1 aqui é justamente a que vai ser usado no nosso caso, pois nosso computador, a máquina que a gente utiliza, ela já tem na placa mãe dela a comunicação paralela, que é aquela comunicação antiga, Então ele vai vir aqui 0x378, Se eu for lá no computador, no gerenciador de tarefas, gerenciador de dispositivos, e clicar portas de comunicações com ILPT1 e clicar aqui em verificar propriedades desse LPT1. Quando eu clicar aqui no recursos, ele vai me mostrar 0378. É essa porta que ele utiliza, tá vendo? Ele chama porta de impressora, que é a LPT1, mas a gente chama ela de uma porta de comunicação paralela. Voltando aqui as configurações, se eu não tivesse essa placa no meu computador, eu iria colocar uma placa offboard, ia comprar lá uma plaquinha offboard e espetar, e bem provável que ela iria utilizar um outro endereço, iria desabilitar aqui e habilitar aqui. Não é o caso nessa máquina. Aqui é a velocidade do kernel, aqui
nada mais é que o clock do nosso processador. Eu tentei já configurar todos aqui, não vi diferença nenhuma de um para o outro, então eu deixo em de 25 MHz mesmo e funciona normal, tá? Esse daqui é se fosse utilizado por outros tipos de comunicação, né? Como placa de rede, né? Placa serial, e provavelmente a USB também seria por aqui, tá? Então vamos passar para a próxima aba, saída de motores. Bom, esse daqui é saída de motores. Vamos precisar ver o esquema da placa para estudar como que a placa se comunica, tá? Vamos voltar lá. Então tem aqui, ó, pino 1 enable A, pino 2 clock A, tá? Eu vou explicar aqui, ó. 1 enable A, ele liga o motor A. 2 clock A, ele é responsável pela quantidade de passos do motor A, certo? Lembrando que um motor, uma volta completa dele corresponde a 200 passos. 3 dir A, responsável pelo sentido do motor, né? Se é horário ou se é anti-horário. 4 clock B, ele é responsável pela quantidade de passos do motor B. 5 dir B, responsável pelo sentido do motor B. 6 clock C, responsável pela quantidade de passos do motor B, do motor C. Dir C, responsável pelo sentido do motor C, tá? 11, 12 e 13 sensores de top de eixo, sendo 13 do X, 12 do Y e 11 do Z. 14 enable 1, liga o motor B. 15 sensor 2, é o sensor da ferramenta. E o 16 enable C, liga o motor C. Os demais são jumpers, né? Então a gente vê aqui que o 17 ele faz um jumpeamento com 10 e ground, né? O 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 e 18 vem tudo para terra, para o ground, certo? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os eixos, né? Sobre os eixos. Lá na época de primário, né? Na minha época que era primário do colegial, ou para os mais jovens hoje, ensino fundamental, já conhecíamos o eixo X e o Y e o eixo Y, né? E as fresas, ela não trabalha nesses dois eixos mais o Z, né? Então ela trabalha em 3 eixos, né? Ela tem um terceiro eixo que a gente denomina ela como Z. Porém, o esquema aqui, ó, ele me passa A, B e C. E nos eixos, mais uma vez, eu tenho X, Y e Z. Então, aqui a gente vai precisar associar, né? E vamos associar do jeito mais fácil, né? Onde a gente vai trabalhar sendo o X, o B vai ser o Y e o C vai ser o Z, ok? Então, voltando ao sistema, né? Voltando ao programa, aqui ele está me mostrando assim, ó, saída dos motores, sinal, eixo X. Eu vou habilitar o eixo X. E quem que controla o step pin? Quem que é o pino que controla o passo do X? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O passo. O 1 é o... não é. O 2 aqui, ó. Clock, né? Ele que controla o meu passo. Então eu vou chegar aqui no programa e vou colocar aqui, ó. Número 2 controla o meu passo. E quem controla a direção? Vamos lá ver quem controla a direção do A, né, que é o X. O 3, dir A, tá vendo aqui, ó, dir A, 3. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui 3, certo? Lembrando que a porta do step, a porta da direção é a mesma. Quem é minha porta? Porta 1, que eu habilitei aqui em ajuste de portas,
né? 1 e 1. Vamos para o eixo Y e olhando aqui o esquema. O meu 4 controla o passo e o meu 5 controla a direção. Enable 1 e 1. E por último, o Z. O meu 6 o passo e o 7, vamos mostrar, né? 7 a direção. Enable porta 1, porta 1. Aplico e já temos configurado então a porta 1 e os eixos no sentido de passo e de direção, né? Quem vai controlar a direção, quem vai controlar a quantidade de passo e as minhas portas para esses eixos, tá? Bom, agora nós vamos para sinais de entrada, né? Sinais de entrada aqui, ela corresponde aos limitadores, né? O quanto meu eixo X pode ir, o quanto a maior medida que o meu eixo X pode ir, a menor medida que o meu eixo X pode ir. Nossa fresa não vai trabalhar com sensores de limitação, tá? Mas aqui eu só vou deixar configurado o X home, o Y home e o Z home, tá? Que no caso aqui é esses aqui, ó, 13, 12 e 11, né? Porta, a minha porta é a 1 e o meu X é o 13. A minha porta é o 1 e o meu Y é o 12. Minha porta é 1 e o meu pino é um 11. Habilito e habilito, tá? Esse Active Low aqui é sentido, né? Ativar o sentido alto ou sentido baixo. Aqui ele tá como não tá ativado, mas ele tem a ver com o lado que você tá trabalhando. Em vez de você mudar a parte eletrônica, você vem aqui. Se ele tiver invertido, você vem aqui, altera e ele faz isso via software. Sinais de saída. Os sinais de saída é onde vamos habilitar habilitar o motor, quando liga o motor, né? Eu tenho aqui Enable 1, Enable 2 e Enable 3, tá? E no meu esquema eu tenho aqui Enable 1, B, Enable A, B e C, que é o 1, 14 e o 16. Então, o Enable 1 vai ser porta 1, né? Todos porta 1 com o pino 1, Enable 2 porta 1, 14 e Enable 1, 16, certo? Aqui eu vou habilitá-los, né? Eles têm que estar habilitados e aplicar. Então já tenho a minha porta, já tenho os passos e os sentidos, e já tenho os limitadores e já tenho a ativação dos motores. Esse encoder aqui é quando você trabalha com um motor diferente de motor de passo, né? Então não é nosso caso. E aqui também o spinner é quando você tem aqueles motores de eixo para ferramenta do CNC. Não é o nosso caso também. A gente não definiu ainda se nós vamos usar uma mini retífica para trabalhar com a fresinha lá para fazer algumas demonstrações, ou se vamos apenas colocar um canetão lá para fazer os movimentos de um desenho, talvez, tá? E aqui também não interessa para nós, não vou frisar isso nesse vídeo. Vou aplicar, dar um OK, e agora nós vamos configurar os ajustes dos motores, tá? Clicar aqui em ajustes de motores. Nessa tela serve para configurar a relação entre os passos do seu motor relacionado ao eixo, né? O eixo rosqueado ou um fuso próprio para CNC, para obter uma precisão de medida desejada, né? Então, por exemplo, eu sei que o meu motor ele é de 20 passos uma volta inteira, tá? Então eu tenho que saber se eu rodando o meu eixo todinho numa velocidade, se ele vai dar essa medida certinha. É bem improvável que não, é bem provável que precisa fazer alguns ajustes aqui, mas por enquanto nós vamos deixar todos os eixos iguais
e isso daqui eu só vou conseguir configurar mesmo quando eu tiver a máquina pronta, né? Quando tiver tudo funcionando. Essa configuração que eu executei aqui agora é simplesmente para que possamos dar início aos testes na placa, né? Depois da soldagem, e vamos ver se nossa placa realmente irá funcionar. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.